Deus em Cristo seja louvado. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todos os séculos, em todas as gerações. Agora no século XXI, terceiro milênio, aprove a Deus levantar na terra o seu Atalaia com uma palavra de despertamento para os religiosos do século XXI, terceiro milênio. Um Atalaia de Deus não pode acrescentar, nem diminuir, nem um tio, nem um cedilho do que está nas Escrituras Sagradas. Um Atalaia de Deus anda passo a passo com as Escrituras Sagradas. Um Atalaia de Deus não pode ir além das Escrituras Sagradas. Um Atalaia de Deus só vai até aonde as Escrituras Sagradas vão. Quando as Escrituras Sagradas param, o Atalaia de Deus para também. Não é em vão que Deus está levantando esse ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. A nossa missão é despertar os religiosos da terra e mostrar o que vem a ser a palavra original. A palavra original vem da sua origem, e o cristianismo não pode se afastar das origens do cristianismo primitivo. No cristianismo primitivo não podia haver mudança, ou não pode haver mudança, tem que haver perseverança até a volta do Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor Jesus Cristo ainda não voltou, e por que tantas mudanças na sua doutrina na terra, dentro das religiões do século XXI, terceiro milênio? Igrejas que há 50 anos passados eram tão rigorosas na sã doutrina do Senhor Jesus Cristo e estão aderindo ao conformismo dentro delas. Vamos tomar como base para a nossa mensagem um ponto das Escrituras Sagradas que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 6, 3 a 14, que diz assim: se alguém ensina doutrina diversa e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é um soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas maliciosas, disputa de homens corruptos de entendimentos e privado da verdade, cuidando que a piedade seja fonte de lucro. E de fato é grande fonte de lucro a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar deste mundo. Tendo porém o alimento e o vestuário, estaremos com isso contentes, porque os que querem tornar-se ricos caem em tentações e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça alguns têm se desviado da fé em Cristo e se transpassaram com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Peleja a boa peleja da fé, aparta destes homens cruéis, apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamados, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas, diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Exorto-te a que guarde este mandamento sem mácula e irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, qual é uma igreja hoje no século XXI que está perseverando na santa doutrina do Senhor Jesus Cristo e de seus santos apóstolos? É lamentável se ver as igrejas que há 50 anos passados eram conservadoras da sã doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus santos apóstolos e estarem aprovando dentro delas doutrinas diversas que não batem com a doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus santos apóstolos. Amados irmãos e ouvintes, somente quem tem o Espírito de Cristo pode saber como eram as igrejas de 100 anos passados. Este é um segredo de Deus e Ele só pode revelar este segredo a quem tem o Espírito de Cristo. Quem ensina doutrinas diversas e não se conforma com a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus santos apóstolos, não pode entender o segredo de Deus que Ele tem para com os seus fiéis aqui na terra. É lamentável as igrejas do século XXI terem deixado o amor de Deus para se apegarem ao amor ao dinheiro e deixarem o amor ao dinheiro entrar nelas. O amor ao dinheiro é um mal terrível que Deus não aprova nas igrejas do século XXI, hoje na terra.
nem aprovou no passado e nem aprova hoje no século XXI. Paulo, no seu tempo, já via que o amor ao dinheiro era uma raiz de todas as espécies de males na terra. É uma das causas do Espírito Santo se afastar de muitas igrejas aqui na terra. É por causa do amor ao dinheiro. Vejam a situação que se encontra hoje no século XXI. Muitas igrejas que no passado eram conservadoras das santas doutrinas do Senhor Jesus Cristo e seus santos apóstolos, hoje estão se conformando com doutrinas diversas dentro delas. Muitos líderes de igrejas não pregam a sã doutrina para os seus fiéis, porque se pregar a sã doutrina para os seus fiéis, eles saem da igreja, não ficam na igreja. Porque hoje, no século XXI, tem igrejas para todas as modalidades. Muitos líderes querem segurar os povos nas suas igrejas, mesmo perdidos sem salvação. Por quê? O que interessa para muitos líderes religiosos não é a salvação das almas dos seus fiéis. O que interessa para os líderes é o dízimo e as ofertas que os seus fiéis trazem todos os cultos para fortalecer a igreja. A vida da igreja é o dinheiro, o sangue da igreja é o dinheiro. Sem o dinheiro, as igrejas abrem falência e fecham as suas portas. Podemos dizer sem medo de estar fazendo julgamento precipitado. Em mais de 90% das igrejas do século XXI, é proibido se pregar a santa doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus santos apóstolos. A causa de não poder pregar a santa doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus santos apóstolos é o amor ao dinheiro. O dinheiro fala mais alto nas igrejas do século XXI. Nem a própria palavra de Deus fala tão alto nas igrejas do século XXI como o dinheiro. Em mais de 90% das igrejas do século XXI, os povos vivem como ovelhas sem pastores. Cada um anda do jeito que ele bem quer, da maneira que ele quiser andar aqui na terra. Será que Deus está aprovando os vestuários das irmãs das igrejas do século XXI? Se Deus não está aprovando os vestuários das irmãs das igrejas do século XXI, a culpa está no líder da igreja. Por quê? O líder da igreja diz que é o pastor da igreja. E se é o pastor da igreja, por que não usa de autoridade de um pastor e ensina a santa doutrina às irmãs da igreja? Que saudade das lideranças das igrejas de 50 anos passados, que tinha autoridade dos céus para doutrinar o seu rebanho aqui na terra. Estes homens tinham realmente o dom de pastor dado por Deus para ficarem à frente do povo de Deus aqui na terra. Mas infelizmente muitos destes líderes trocaram o dom de pastor pelo amor ao dinheiro, abandonaram as ovelhas. Das ovelhas eles só querem a carne, a lã e o sangue. A carne para se alimentar e a lã para se vestir, e o sangue das ovelhas é 10% da sua renda ou do seu salário. A vida da igreja está no sangue das ovelhas, porque a vida das ovelhas é o dinheiro, e sem o dinheiro as igrejas não têm vida. Foi por isso que os líderes religiosos deixaram as ovelhas livres para elas fazerem o que elas bem quisessem, porque se aplicar a doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos, não fica nenhuma ovelha no seu aprisco. E como o líder da igreja não está preocupado com a salvação das almas destas ovelhas, a preocupação deles é com as finanças da igreja. Então o líder pode ver as ovelhas peladas ou seminuas, que para ele não está vendo nada. Ele faz vista grossa com os vestuários das irmãs, com os cortes de cabelo das irmãs, com as pinturas nos cabelos das irmãs e com as pinturas nos lábios das irmãs. Muitos líderes religiosos perderam a noção quem era Jezabel, que era uma mulher que só andava toda pintada e enfeitada. Jezabel era uma mulher maldita, e esta maldição de Jezabel já entrou em mais de 90% das igrejas do século XXI, terceiro milênio. Tudo que você imaginar que pertence à rainha Jezabel está nas igrejas do século XXI, terceiro milênio. Tem muitas irmãs que está imitando até o andar da rainha Jezabel,
com um calçado tão alto que eu não sei nem como é que estas irmãs não caem. É muito equilíbrio andar com um calçado com um salto daquela altura e não cair. É como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4, 1 a 4. O Deus deste século cegou os entendimentos dos líderes religiosos para eles não verem nada do que está acontecendo dentro das suas igrejas. E o que o Deus deste século tem trazido de novidade para dentro das igrejas do século XXI. Novidades estas que não se viam há 50 anos passados, dentro das igrejas conservadoras. E hoje, no século XXI, não existe mais igrejas conservadoras. Existem igrejas copiadoras uma das outras. As igrejas estão copiando umas às outras. Tem muitos líderes religiosos que chegaram a uma conclusão, que nada deste mundo pode impedir a salvação dos humanos da terra. No passado, o que está escrito nas Escrituras Sagradas sobre as vaidades do mundo era pecado e podia impedir a entrada dos humanos no reino de Deus. Hoje, no século XXI, as Escrituras Sagradas perderam a sua validade para os líderes religiosos do século XXI. Tudo aquilo que era pecado no passado, hoje no século XXI, não é mais. Vamos dar aqui só um exemplo do que era pecado no passado e hoje no século XXI não é mais. No passado, mulher vestir calça comprida era pecado, porque é vestuário de homem. E Deus abomina o vestuário do homem na mulher. Hoje Deus não abomina mais o vestuário do homem na mulher, e nem o vestuário da mulher no homem. Quem foi que disse que as Escrituras Sagradas perderam a sua validade hoje no século XXI? Quem disse que as Escrituras Sagradas perdeu a sua validade e que o povo não acredita mais? Foi o Deus deste século XXI para os líderes religiosos que as Escrituras Sagradas perdeu a sua validade. Não tem mais nenhuma validade hoje no século XXI, no terceiro milênio. No passado se pregava a santidade para os fiéis das igrejas. Hoje no século XXI não se pode mais pregar a santidade para os fiéis das igrejas. O pecado ganhou um apelido hoje no século XXI. Não existe mais pecado hoje no século XXI. O pecado é chamado de falha. Ninguém peca mais, agora é apenas uma falha. Falhou, pede perdão a Deus e está tudo quites com Deus. Para muitos religiosos, a falha é tão leve diante de Deus, que tem muitos religiosos que estão brincando com falhas dentro das igrejas. Tem até líderes religiosos tendo relações amorosas com irmãs da igreja. E muitos líderes desprezam a sua própria esposa, que Deus lhe deu na sua juventude, e vai viver com outra mulher. Com isso ele acha que isso não tem nenhum problema com a sua vida espiritual, porque é apenas uma falha e Deus perdoa. Que valor tem as Escrituras Sagradas em uma igreja que o seu líder religioso está agindo desta maneira, adulterando o seu casamento e se ajuntando com outra mulher? Tem muitos líderes religiosos agindo desta maneira e ainda funda mais uma religião para fazer confusão no meio das outras religiões. Porque religião hoje no século XXI só serve para fazer confusão uma com as outras. Nenhuma religião concorda com a doutrina da outra religião. Irmãos e irmãs, imaginem bem, diante de Deus, uma religião que o seu líder saiu de uma religião por causa de escândalo do próprio líder religioso, e o líder religioso cometeu um pecado dentro da religião. A religião decide colocar este líder para fora da igreja, ou para fora desta religião. Agora este líder sai desta religião e funda mais uma religião para ele liderar. Já imaginou uma doutrina de um líder religioso que saiu de uma religião por causa de escândalo e ainda fundar uma religião para ele liderar? É uma religião desta natureza pecaminosa, tem uma bactéria venenosa e contagiante que contamina as outras religiões. Copiar o que é bom não é muito fácil, mas copiar o que não presta é muito fácil.
E é exatamente o que está acontecendo com as religiões do século XXI. Por causa do grande crescimento destas religiões libertinas, as outras igrejas estão copiando estas igrejas com inveja do seu grande crescimento. Por quê? Hoje no século XXI, é as igrejas que mais crescem, é as igrejas libertinas, que os seus líderes não reconhecem o pecado como ofensa a Deus e vê o pecado como uma coisa normal. Para os líderes libertinos, tudo é normal, não existe ofensa contra Deus aqui na terra. O suficiente é se agregar uma religião aqui na terra, que está tudo quites com Deus aqui na terra. É um pensamento próprio. Ninguém está obrigado a concordar comigo, mas se tratando de religião hoje no século XXI, religião era para ser um refúgio de pecadores, mas é o contrário. Religião hoje no século XXI está sendo um esconderijo de pecadores. As religiões são formadas de ex. Tudo o que você pensar de ex se encontra nas religiões do século XXI. Se religião salvar os pecadores aqui na terra, vai se perder pouca gente aqui na terra, porque religiões tem demais na terra. Eu vejo que religião não é um lugar de refúgio de pecadores, mas é um esconderijo de pecadores aqui na terra. O pecado das religiões é tão grave diante de Deus, porque as religiões usam o santo nome de Deus em vão para enganar os religiosos da terra. O profeta Oséias disse: meu povo se perdem porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento de um Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, de tudo que nela há. Não tem um lugar de mais enganação aqui na terra do que nas religiões. E o culpado de todas estas enganações nas religiões é o amor ao dinheiro. Este mal terrível do amor ao dinheiro passa de nação para nação e vai até a consumação dos séculos. No tempo de Paulo, ele já advertiu os seus cooperadores para que não aprendessem a amar o dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Podemos dizer que 100% das religiões amam o dinheiro, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Se as religiões da terra não amassem o dinheiro, não precisavam de todos os cultos arrecadarem dinheiro. Será que no tempo dos apóstolos todos os cultos se arrecadavam dinheiro? Se o dinheiro que se arrecada nas religiões fosse para suprir as necessidades dos pobres das religiões, era louvável diante de Deus. Mas todo o dinheiro que se arrecada nas religiões é para sustentar um homem intitulado pastor. As religiões funcionam como empresas, e o presidente destas religiões é quem administram as finanças destas empresas religiosas. O líder religioso é chamado de pastor-presidente. Estes pastores-presidentes têm suas moradas fixas nas maiores capitais do país. No caso do nosso país brasileiro, esses pastores-presidentes residem em São Paulo, ou Rio de Janeiro ou em Brasília. Estes presidentes religiosos têm autoridade sobre as religiões que forem filiadas à sua religião. Estas empresas religiosas já têm filiais até em outros países. Tem muitas religiões que foram abertas aqui no Brasil e já têm suas filiais em quase todos os países do globo terrestre. Eu tive um sonho. Não estou dizendo que tive uma revelação, estou me limitando a contar um sonho que eu tive com uma igreja funcionando dentro de uma agência bancária. O meu sonho foi assim: eu trabalhava como vigilante nesta agência bancária. Sonhei com uma igreja funcionando dentro desta mesma agência bancária que eu trabalhava. Eu estava no meu posto de trabalho. De repente, vi uma igreja dentro da agência bancária. Eu disse para mim mesmo: como pode uma igreja funcionando dentro de uma agência bancária? Enquanto eu questionava comigo mesmo por que esta igreja estava funcionando dentro desta agência bancária, uma voz me dizia: qual é a finalidade de uma agência bancária? Eu disse para a voz: a finalidade de uma agência bancária é somente movimentar dinheiro e mais nada. A voz me disse: não se admire desta igreja estar funcionando dentro desta agência bancária.
As igrejas da terra funcionam como agência bancária. A utilidade das igrejas dos religiosos da terra é somente movimentar dinheiro. As religiões da terra não têm outra utilidade senão movimentar dinheiro. Eu duvido uma religião abrir as suas portas para se reunir com os seus fiéis para não arrecadar dinheiro. Tem pessoas que muitas vezes deixam de ir para a igreja porque não tem dinheiro para levar para a igreja. Não tem negócio melhor hoje no século XXI de que fundar religiões. As religiões são isentas de impostos porque as leis do nosso país brasileiro dão cobertura a estas religiões. Já imaginou quanto o nosso país brasileiro está perdendo de arrecadar de impostos destas empresas evangélicas? Para estas religiões serem isentas de impostos, não era para ter registros como empresas. Se são registradas como empresas, não era para serem isentas de impostos. Será que os nossos governantes já pararam para pensar nestas empresas evangélicas que funcionam como agência bancária, somente para movimentar dinheiro e mais nada? Se existem homens aqui na terra que não temem a Deus, as lideranças religiosas são os tais homens que não temem a Deus aqui na terra, hoje no século XX, no terceiro milênio. A porcentagem de lideranças religiosas que tem aqui na terra que não temem a Deus já está atingindo mais de 90% hoje no século XXI. Vamos dar apenas um exemplo da falta de temor a Deus por falta dos líderes religiosos hoje no século XXI? Qual é a porcentagem de líderes religiosos que não recebem dízimo dos seus fiéis hoje no século XXI? São menos de 10% dos líderes religiosos que não recebem dízimo dos seus fiéis hoje no século XXI. É não temer a Deus o homem ter coragem de cobrar dízimo dos seus fiéis, sob pretexto que quem não for fielmente nos dízimos está roubando a Deus. É o primeiro sinal de um líder religioso não temer a Deus. É usar o texto de Malaquias 3,10 para doutrinar os seus fiéis. É falta de temor a Deus trazer o dízimo da lei de Moisés para o cristianismo primitivo. O dízimo fazia parte da lei de Moisés, e a lei de Moisés foi cravada na cruz do Calvário por nosso Senhor Jesus Cristo. Cobrar dízimo da lei de Moisés na graça de Cristo, o Filho de Deus, é ultrajar o Espírito da graça, é profanar o sacrifício que o Filho de Deus fez na dura cruz do Calvário. Interessante que a salvação dos líderes religiosos está no dízimo e não no sangue de Cristo. É muita falta de temor a Deus um líder religioso pregar para os seus fiéis que quem não pagar o dízimo não tem salvação nem o direito de entrar no reino de Deus. Neste caso, a morte de Cristo na cruz do Calvário foi em vão, não teve nenhuma validade. A morte do Filho de Deus na dura cruz do Calvário para estes líderes religiosos do século XXI. Se o dízimo salvo, por que Deus mandou o seu único filho, ou o seu filho unigênito, para pagar um preço tão alto pelos pecadores da terra? Se já existia o resgate destas almas dos humanos da terra pelo dízimo, que era exatamente pagar o dízimo. Neste caso, tem duas chances de salvação para os humanos da terra: a salvação pelo dízimo e a salvação pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Qual é a salvação que tem a sua validade no tribunal de Cristo? É a salvação paga com o dízimo ou é a salvação paga com o sangue de Cristo? Que vergonha e decepção naquele dia no tribunal de Cristo. Os líderes religiosos, porque enganavam os seus fiéis, e os seus fiéis porque deram crédito à mentira dos seus líderes religiosos. Naquele dia, alguém vai ver a diferença dos salvos pelo o dízimo e dos salvos pelo sangue de Cristo, o Filho de Deus Altíssimo, que foi derramado na dura cruz do Calvário. Naquele dia alguém vai ver se valeu a pena pagar dízimo para se salvar e ter o direito de entrar no reino de Deus. O que nós podemos adiantar para os fiéis dizimistas é que naquele dia no tribunal de Cristo, os fiéis dizimistas vão ser chamados por nosso Senhor Jesus Cristo de malditos praticadores de iniquidades. Por quê? Quem paga o dízimo na graça de Cristo
está em maldição, caído da graça de Cristo. Quem acreditará que os que recebem dízimo e os que pagam dízimos estão na lista dos que não vão poder entrar no reino de Deus? Veja o que está escrito em Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os cães, os idólatras, os mentirosos, e todos que acreditaram nos mentirosos vão pagar o mesmo preço que vão pagar os mentirosos. Os líderes religiosos não vão poder entrar no reino de Deus porque mentiram para os seus fiéis, e os seus fiéis não vão poder entrar porque deram crédito à mentira dos que diziam para eles que se pagasse os dízimos tinham direito de entrar no reino dos céus, e foram enganados pelos seus líderes religiosos, eles diziam que se pagasse os dízimos fielmente teriam o reino de Deus por recompensa dos dízimos que pagassem aqui na terra. Diante de Deus não tem uma mentira maior do que a mentira de pagar dízimo para se salvar e ter o direito de entrar no reino de Deus. Esta mentira do dízimo vai sair caro para os líderes religiosos e para os seus fiéis. É como disse Paulo em 2 Timóteo 3:1-13. Estes líderes religiosos que ensinam a mentira do dízimo estão enganando e sendo enganados. Paulo disse para Timóteo que perseverasse na doutrina que ele tinha ensinado para eles. Quem obedecer à doutrina de Paulo, obedece à doutrina de Cristo, porque Paulo aprendeu com o Senhor Jesus Cristo. Paulo disse na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, 3-14, quem pregar uma doutrina além da doutrina de Cristo é um soberbo e nada sabe, e não teme a Deus e nem ao seu Filho Jesus Cristo aqui na terra. Pregar uma doutrina que nem o Senhor Jesus Cristo nem os seus apóstolos não pregaram é bater com a cabeça em um muro de bronze. É lutar contra Deus aqui na terra. É profanar a nova aliança feita pelo sangue de Cristo na dura cruz do Calvário. Lideranças religiosas do século XXI, terceiro milênio, convertam-se destas mentiras que vocês pregam para os seus fiéis, que dízimo implica na salvação. Sabe qual é a implicação que o dízimo pode implicar na sua salvação? É que quem paga o dízimo está em maldição. E maldição não entra no reino de Deus. Veja Apocalipse 21:8-27, Mateus 25:31-46. Vocês sabiam? Os malditos são todos aqueles que desprezaram a graça do Filho de Deus para praticarem a lei de Moisés. Muitos líderes religiosos pregam para os seus fiéis que quem não pagar os dízimos está em maldição, porque estão roubando a Deus. E quem rouba a Deus é ladrão, ladrão não tem herança no reino de Deus. A verdade das Escrituras Sagradas concernente à graça de Deus na pessoa do seu amado Filho Jesus Cristo é que malditos não é quem não paga dízimo, malditos é quem paga dízimos e quem recebe dízimos. Vamos ouvir o que o Espírito Santo falou na boca de Paulo sobre maldição e quem são os malditos. Veja Gálatas 3:10-13. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para cumpri-lo. É evidente que pela lei ninguém se salva, ou seja, pela lei ninguém será justificado diante de Deus no tribunal de Cristo, porque o justo viverá da fé. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Pregar o dízimo da lei de Moisés para os seus fiéis é negar Cristo, Filho de Deus. E quem negará Cristo, Filho de Deus, está em maldição. Se Jesus Cristo assumiu esta maldição da lei de Moisés em nosso lugar, por que ainda viver na maldição, pagando o dízimo da lei de Moisés? Veja o que Paulo prega para os irmãos da Galácia. Veja Gálatas 2:21. Não faço nula a graça de Deus, porque se a salvação vem mediante a lei de Moisés, então Cristo morreu em vão. Todos os líderes religiosos que ensinam a doutrina do dízimo estão em maldição, separados de Cristo, caídos da graça de Cristo. Veja Gálatas 5:1-4.
Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, não vos dobreis a um jugo de escravidão. Viver na lei de Moisés, na graça de Cristo, é negar a Cristo. É profanar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu quero saber como os fiéis dizimistas querem entrar no reino de Deus, negando o sacrifício do Filho de Deus que ele fez na dura cruz do Calvário. Jesus disse que ninguém entra no reino de Deus se não for por meio dele. Como é que os religiosos querem entrar no reino de Deus pela lei de Moisés, pagando dízimo para entrar no reino de Deus? Chegamos a uma conclusão verdadeira e real, que todos os pregadores do dízimo estão chamando o Filho de Deus de mentirosos, porque o Filho de Deus disse: aprendam de mim. Aonde o Filho de Deus colocou o jugo do dízimo nos ombros dos seus discípulos? Aonde os discípulos cobraram dízimo dos seus fiéis? Aonde os discípulos colocaram o jugo do dízimo nos ombros dos que ele ouviam ou dos que aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador? Mais de 90% dos líderes religiosos colocam o jugo do dízimo nos ombros dos que aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador nas suas igrejas. O jugo do dízimo é tão rigoroso que os líderes colocam sobre os ombros dos seus fiéis, que se não pagarem os dízimos fielmente, eles os chamam de roubadores de Deus e chamam de ladrões. E dizem os líderes para os seus fiéis que quem não pagar os dízimos não tem salvação nem o direito de entrar no reino de Deus. Vamos ver o que o escritor aos Hebreus nos ensina sobre os que profanaram o sacrifício do Filho de Deus que ele fez aqui na terra. Veja Hebreus 10, 28 e 29. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela testemunho de 2 ou 3 pessoas. De quanto maior castigo cuidais, vos será merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sacrifício do pacto com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Veja o que está escrito em João 1, 16, 17, que diz assim: porque nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. O castigo da lei de Moisés era terrível, mas o castigo de quem profanar o sacrifício do Filho de Deus é muito mais terrível. É de tremer a nossa base quando nós ouvimos um líder religioso pregar que quem não pagar o dízimo está roubando a Deus. Por roubar a Deus não tem salvação nem o direito de entrar no reino de Deus. Uma palavra desta natureza abala a estrutura de qualquer cristão, seguidor do Senhor Jesus Cristo. Imagine como não fica o Filho de Deus e seu Pai Celestial em ouvir um líder religioso pisar as palavras do Filho de Deus e ensinar para os seus fiéis uma doutrina que nem o Filho de Deus nem os seus apóstolos não pregaram para os seus ouvintes e fiéis. O apóstolo Paulo diz que quem pregar uma doutrina que não tenha base na doutrina de Cristo e dos seus apóstolos pode excomungar, pode dizer que uma doutrina dessa é maldita, é doutrina de maldição. Veja Gálatas 1, 6 a 12. Paulo diz que mesmo que um anjo descesse do céu, vindo dos céus, pregar um evangelho diferente ou uma doutrina diferente, ninguém receba, porque é maldita, é anátema. Podemos usar as mesmas palavras do apóstolo Paulo e dizer: admiramos que dentro de tão poucos anos muitos religiosos deixaram a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo para seguirem doutrina de maldição, doutrina de homens corruptos de entendimentos, privados da verdade, com o seu coração cheio de avareza e ganância pelo dinheiro. Quem conhece a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, vê o retrato ao vivo e a cor dos religiosos do século XXI. E a culpa dos religiosos aprenderem um evangelho anátema está nos seus líderes religiosos, que ensinam assim para os seus fiéis, e os seus fiéis aprendem e assim ensinam para os seus ouvintes. Qual é um fiel religioso que não concorda com a doutrina do dízimo pregada pelo seu líder religioso? Todos concordam com a doutrina do dízimo pregada pelo seu líder religioso. E ai daqueles fiéis que não concordarem com o seu líder religioso de que o dízimo
é para Deus. Quem não dá o dízimo eles dizem que quem não dá o dízimo está negando de dar o dízimo para Deus. Assim ensina o seu líder religioso para os seus fiéis. Até quando estes líderes religiosos vão continuar pregando esta mentira do dízimo para os seus fiéis? Até quando os seus fiéis vão acreditar na mentira do dízimo pregado pelo seu líder religioso? A resposta está em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, 14 a 18, que diz assim: Mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhes sendo revelado que em Cristo ele é abolido. Sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Contudo, quando um deles se converterem ao Senhor, é-lhe tirado o véu. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aqui está a resposta. Até quando um líder religioso vai continuar pregando a doutrina do dízimo para os seus fiéis? No dia que um destes líderes religiosos se converterem ao Senhor Jesus Cristo, nunca mais ele vai pregar para os seus fiéis a doutrina do dízimo, porque quando um líder se converte ao Senhor Jesus Cristo, o véu da lei de Moisés será tirado do seu coração e da sua mente. Somente sem o véu da lei de Moisés, um homem pode ter a revelação da graça de Cristo no seu coração. Somente o Senhor Jesus Cristo tem capacidade de tirar o véu da lei de Moisés dos corações dos líderes religiosos do século XXI, para não ensinarem para os seus fiéis a doutrina do dízimo da lei de Moisés, que em Cristo ela foi abolida, para nunca mais ninguém se fazer memória da lei de Moisés. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é-lhes tirado o véu da lei de Moisés. Não tenham dúvidas, irmãos e ouvintes, todos os líderes religiosos que pregam a doutrina do dízimo para os seus fiéis está com o véu da lei de Moisés no seu coração e na sua mente. Mas se um deles se converterem ao Senhor Jesus Cristo, o véu da lei de Moisés será tirado. Neste caso, mais de 90% dos líderes religiosos do mundo inteiro estão com o véu da lei de Moisés nos seus corações e nas suas mentes. Mas se um deles se converterem ao autor da graça de Deus, o véu será tirado para eles verem que quem está na lei de Moisés está caído da graça de Cristo, está separado de Cristo. Veja Gálatas 5, versículo 4. Agora eu te pergunto, meu amigo líder religioso, como uma alma pode entrar no reino de Deus separada de Cristo, caída da graça de Cristo? Como vocês vão se apresentar diante do tribunal de Cristo, praticando o dízimo da lei de Moisés? Pregando contra a doutrina do Filho de Deus aqui na terra? Não tenham dúvida, todos que pregarem a doutrina do dízimo aqui na terra está pregando contra o Filho de Deus aqui na terra. Estão chamando o Filho de Deus de mentiroso aqui na terra. Nós sabemos que temos um adversário aqui na terra que trabalha contra o Filho de Deus aqui na terra. Este adversário não mede forças e paga qualquer preço para quem quiser trabalhar para ele aqui na terra. Uma das coisas que o adversário promete para os seus trabalhadores aqui na terra é bens materiais, é riquezas terrenas. Está aí no mundo inteiro prova suficiente de que quem trabalha para este adversário aqui na terra estão podres de rico materialmente, mas espiritualmente estão como aqueles povos da igreja de Laodiceia, desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Estas 5 qualidades só tem quem trabalha para o adversário de Deus aqui na terra. Vejam Apocalipse 3, 14 a 22. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, na graça de Cristo não tem a doutrina do dízimo. Na igreja de Laodiceia tinha todas as riquezas que o inimigo de Deus oferece para os seus trabalhadores aqui na terra. Os povos da igreja de Laodiceia estavam representando muito bem mais de 90% dos religiosos do século XXI, no terceiro milênio. Com certeza, os líderes religiosos
da igreja de Laodiceia trabalhavam para o adversário de Deus. Por quê? O Senhor Jesus Cristo estava do lado de fora, batendo na porta, pedindo para eles abrir, para ele entrar. Sabe o que eles responderam para o Senhor Jesus Cristo? Não precisamos deste Jesus dentro da nossa igreja, porque nós somos ricos, de nada temos falta. Materialmente eles eram ricos e não tinham falta de coisa alguma, materialmente. Mas o Senhor Jesus Cristo disse para os religiosos da igreja de Laodiceia: vocês são uns pobres, miseráveis, desgraçados, cegos e nus. Que tristeza estes pobres religiosos naquele dia ouvir o Senhor Jesus Cristo dizer para eles: não vos conheço, não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidades. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, cada um vai colher aquilo que ele plantou aqui na terra. Quem plantou bênção, colhe bênção. Quem plantou maldição, vai colher maldição. Todos que deixaram de obedecer à graça de Cristo para seguir a lei de Moisés, estão plantando maldição. Todos que deixaram de seguir a lei de Moisés para seguir a graça de Cristo, estão plantando bênção. Como alguém pode colher bênção tendo plantado maldição? Como alguém pode colher maldição tendo plantado bênção? Cada um colhe aquilo que ele plantou. Tem muitos religiosos pensando que plantando dízimo vai colher bênção. Quem plantou o dízimo vai colher maldição, sem sombra de dúvida, sem questionamento. Se você, amado amigo, está duvidando de que plantando dízimo colhe maldição, é só continuar plantando dízimo aqui na terra e aguardar para você ver o que você vai colher naquele dia da colheita. É com você mesmo que eu estou falando, diz o Senhor. Diz o Senhor Todo-Poderoso: eu mandei o meu único filho a esta baixa terra para resgatar os povos da maldição da lei. Quem continuar plantando o dízimo vai colher maldição naquele dia que se aproxima e está bem perto. Não duvidem do que vocês estão ouvindo pela boca do meu porta-voz na terra. Eu estou no trono da minha glória, contemplando todas estas desobediências destes líderes religiosos aqui na terra, anulando a morte do meu Filho Jesus Cristo, que ele fez na dura cruz do Calvário, para seguir a lei da velha aliança, que só teve a sua validade de Gênesis a Malaquias. De Gênesis a Malaquias a lei, de Mateus a Apocalipse, a graça do meu Filho Jesus Cristo na terra. O meu filho, quando esteve nesta baixa terra, disse: aprendam de mim. Tudo que o meu filho ensinou, vocês devem praticar na terra. Nada daquilo que o meu filho não ensinou, vocês não devem praticar na terra. Se meu filho tiver mandado vocês praticarem o dízimo, pratiquem na terra o dízimo. Vocês praticam a lei do dízimo na terra porque vocês dizem que o meu filho mandou vocês praticarem o dízimo. Vocês se fundamentam em Mateus 23, dizendo que o meu filho mandou vocês praticarem o dízimo na terra. Vocês estão equivocados na interpretação das palavras de meu filho, que está escrito em Mateus 23. Vejam bem como está escrito. Ele diz: sai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, que dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes omitido o que é de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devieis fazer sem omitir aquelas. Guia cego que coais o mosquito e engolis um camelo. Vocês dizimistas já imaginaram o que é coar um mosquito e engolir um camelo? Filtrar um mosquito e engolir um camelo significa dizer que os dizimistas davam o dízimo de tudo sem negar nem um centavo, porque na lei de Moisés, quem não pagasse os dízimos estavam transgredindo a lei de Moisés. O Senhor Jesus Cristo viu naqueles fiéis dizimistas uma hipocrisia sem tamanho, uma falta de amor, uma falta de fé, e era uma coisa muito boa a pessoa ter fé, amor, misericórdia e fazer justiça. Isso passava longe dos fariseus. Misericórdia para com o seu próximo, nem se falar. A justiça de Deus não praticava nem os seus líderes religiosos e nem os seus fiéis. Os fariseus achavam
que pagando o dízimo de tudo sem negar nem um centavo, estavam quites com Deus. Sabe por que o Senhor Jesus Cristo disse: devieis fazer estas coisas sem omitir aquelas? É exatamente nestas palavras que os líderes religiosos se firmam para dizer que Jesus mandou pagar dízimo. O sentido destas palavras de Jesus Cristo não era mandando os fariseus pagarem dízimos, porque isso eles faziam sem precisar o Senhor Jesus Cristo mandar eles fazerem. O Senhor Jesus Cristo estava dizendo para os fariseus: já que vocês são tão rigorosos na lei de Moisés, dizimem tudo o que vocês vendem, até a hortelã, o cominho e o endro das vossas hortaliças, mas não neguem de ajudar o seu próximo. Quem nega de ajudar ao seu próximo é negar a fé, o amor, a justiça e a misericórdia. Devieis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, vocês devieis dizimar, porque vocês ainda estão na lei de Moisés. Mas quando o filho do homem for cravado na dura cruz do Calvário, a lei de Moisés vai cravada junto com ele. Depois da minha morte, disse Jesus, a lei de Moisés perdeu a sua validade na terra. Enquanto eu estiver na terra, a lei de Moisés tem validade na terra. Mas depois da minha morte, a lei de Moisés perdeu a sua validade na terra. A lei de Moisés era um testamento. E eu cancelarei o Velho Testamento para criar um Novo Testamento no meu sangue. Este Novo Testamento é com todos os povos da terra. A velha aliança vai ser cravada na cruz do Calvário. A velha aliança vai ficar na terra como maldição. E esta maldição da velha aliança vai ficar cravada na cruz do Calvário. Depois da minha morte e ressurreição, quem ainda fizer memória da lei da velha aliança, está em maldição. E malditos não entram no reino de Deus. Vão ficar do lado de fora, batendo na porta, pedindo para alguém lá de dentro abrir a porta para eles entrarem. Mas a resposta para os que viveram aqui na terra em maldição, ou seja, na maldição da velha aliança, a resposta para os tais vai ser muito dura. O Senhor Jesus Cristo vai dizer: não vos conheço, não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, maldito praticadores de iniquidade. Vão para o fogo eterno que estava preparado para o diabo e os seus anjos. Ou seja, vão para o inferno de fogo que estava preparado desde a fundação do mundo, que foi feito para ser morada eterna de todos os meus adversários que se omitiram de seguir a minha graça na terra, para seguir a lei de Moisés, pagando os dízimos de tudo que vocês ganham, sem negar nem um centavo. Mas negam a fé em mim, negam o meu amor, negam a minha misericórdia, a minha justiça. Não tem um povo mais cruel na terra do que os fiéis dizimistas. Talvez os amados irmãos e ouvintes não tenham entendido o que significa a palavra: devieis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Cegos e guia de cego, que filtrais um mosquito e engolis um camelo. Se os fiéis dizimistas do tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra eram cruéis e negavam a fé, a misericórdia e a justiça, mas pagavam os dízimos de tudo que eles ganhavam sem negar nem um centavo, vamos dar um exemplo do que é negar a fé e a justiça, a misericórdia. Se você é um fiel dizimista, como os fariseus, vejam o que é negar a fé, a justiça e a misericórdia. Foi uma das coisas que o Senhor Jesus Cristo mandou fazer, que os fariseus não faziam, era dar esmola a um necessitado que pedisse na sua porta. E isso os fariseus não faziam. Quem pedisse alguma coisa aos fariseus, pensando que ia receber alguma coisa das mãos dos fariseus, estavam enganados, porque os fariseus não davam uma esmola a ninguém, porque tudo deles era para dizimarem para os líderes religiosos dos fariseus, que eram intitulados pastores. Quem não conhece aquela passagem das Escrituras Sagradas que está escrito em João 10, 1-16? Aqui está a prova que os líderes dos fariseus eram intitulados pastores. É muita falta de compreensão usar Mateus 23, 23 para ensinar para os seus fiéis e ouvintes que Jesus mandou pagar dízimo. Ensinar textos sem contextos vira pretexto.
E é exatamente o que os líderes religiosos estão fazendo com Mateus 23, 23. Fazendo pretexto com as palavras de Jesus Cristo para ensinarem a prática do dízimo para os seus fiéis, dizendo que Jesus mandou pagar dízimo. Se Jesus tivesse mandado pagar dízimo, com certeza os seus apóstolos tinham ensinado ao povo a pagar dízimo para se salvarem. Somente os líderes religiosos que surgiram do ano 1517 para cá, interpretam Mateus 23, 23, que Jesus mandou pagar dízimo. Se a interpretação de Mateus 23, 23 tivesse correta, que Jesus mandou pagar dízimo, os seus apóstolos não teriam se esquecido destes ensinamentos do seu Divino Mestre e tinham deixado escrito em alguma das suas cartas. E nós não encontramos em nenhuma das cartas de Pedro, nem de Paulo, e nem de João, nem de nenhum dos seus apóstolos. Então é uma interpretação equivocada dos líderes religiosos para ensinar aos seus fiéis e ouvintes. Tem um programa em uma rede de televisão que tem o seu nome de Na Mira da Verdade. Os povos fazem pergunta a um professor da lei. Este professor disse para alguém que ele perguntou sobre o dízimo, porque o dízimo não está no Novo Testamento, está no Velho Testamento. O professor disse: Jesus mandou pagar dízimo, está escrito em Mateus 23, 23. É como disse o profeta Jeremias: este mal passa de nação para nação. Então este mal dos líderes religiosos cobrarem dízimo de seus fiéis, dizendo para os seus fiéis que Jesus mandou pagar dízimo, começou depois que os primitivos cristãos se foram para a eternidade. Então, com estes líderes religiosos que ensinam a prática do dízimo, cumpre-se o que Paulo profetizou em Atos 20, 22 a 38. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus que ele adquiriu com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Agora, pois, vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram as minhas necessidades e a dos que estavam comigo. Em tudo vos dei exemplos de que, assim trabalhando, é necessário socorrer os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus Cristo, que ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Paulo profetizou tudo o que está acontecendo hoje no século XXI, terceiro milênio. Homens cruéis que não pouparão o rebanho. É muita crueldade de um líder religioso receber 10% de um salário mínimo de um pobre aposentado, sob pretexto que se os seus fiéis não pagar os 10% do seu salário para Deus, não tem bênção e serão amaldiçoados porque estão roubando a Deus. É falta de temor a Deus usar o nome de Deus para enganar as pobres almas sedentas da sua salvação. Agora fica estes líderes, estes homens cruéis, mentindo para as pobres almas que, se não pagarem dízimos, não têm salvação nem o direito de entrar no reino de Deus, porque estão roubando a Deus. E quem rouba a Deus é ladrão, e ladrão não tem salvação e vão para o inferno de fogo eterno. Na graça do Filho de Deus não existe esta palavra roubar a Deus aqui na terra. Na velha aliança até que se pode encontrar esta palavra roubar a Deus. O único livro da Bíblia que você pode encontrar esta palavra roubar a Deus é o livro de Malaquias, e em mais nenhum outro livro da Bíblia. O profeta disse que toda a nação de Israel estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Só se pode entender o livro de Malaquias lendo o livro todo, do capítulo 1 ao capítulo 4, para entender o porquê o profeta Malaquias fala sobre o dízimo. Não se pode aplicar as palavras de Malaquias
na nova aliança feita por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Malaquias ainda estava na velha aliança. E com a vinda do Filho de Deus a esta baixa terra, Deus fez uma nova aliança com os habitantes da terra. E nesta nova aliança não se faz nem menção da lei de Moisés. Vejam que Malaquias disse: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes mandei em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e ordenanças. As ordenanças da lei eram para o povo de Israel. Jamais se pode trazer as ordenanças da lei de Moisés para a graça do Filho de Deus. Para os líderes religiosos usarem as ordenanças da lei de Moisés, hoje na graça de Cristo, era preciso que eles fossem das tribos de Israel. Só podia receber os dízimos os sacerdotes levitas, e só podia pagar dízimos se fosse das 11 tribos de Israel. Estas ordenanças do dízimo eram para as 11 tribos de Israel. Somente a tribo de Levi podia receber os dízimos dos israelitas. Os dízimos eram anual, porque era dízimo de cereais, de colheitas. Quem já se viu ter colheita todos os meses, como nós vemos hoje no século XXI, todos os meses tem que dizimar o seu salário? Além dos dízimos da lei de Moisés ser anual, era de cereais para mantimento dos sacerdotes levitas. Hoje, além dos dízimos ser em dinheiro, é mensalmente. Se querem praticar a lei de Moisés, pelo menos paguem os dízimos anualmente e não mensalmente. Isso é uma traição à lei de Moisés. Vocês estão adulterando a lei de Moisés. Já pensou, irmãos e ouvintes da palavra de Deus, nós ter que obedecer a lei dos líderes religiosos do século XXI, pagar os dízimos para se salvar e não ir para o inferno de fogo? O lamentável e difícil de se dizer é que mais de 90% das lideranças religiosas do século XXI estão praticando a lei de Moisés, ou seja, a lei do dízimo. Quem não praticar a lei do dízimo, eles o chamam de roubadores de Deus e ladrão. Tem muitos líderes religiosos que diz: quem não cumprir a lei de Moisés não entra no reino de Deus. Isso quer dizer que se não pagar os dízimos, não tem salvação nem o direito de entrar no reino de Deus. Eu só acredito em uma palavra desta natureza se ela tivesse saído da boca do Senhor Jesus Cristo e dos seus santos apóstolos. Uma palavra desta natureza, que se precisa pagar dízimo para se salvar, saiu da boca do inimigo de Deus. Por quê? Só quem pode vender salvação é o inimigo de Deus, porque a salvação do Filho de Deus é de graça. Não se paga nem um centavo para ninguém aqui na terra para se salvar. É graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça é verdade, veio por meio do Senhor Jesus Cristo. Veja João 1, 16, 17. Qual era o preço da salvação do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos? Era 10% do seu salário ou da sua renda? Ou era de graça? Deus tem um recado para todos os líderes religiosos da face da terra hoje no século XXI. Ele diz para os líderes religiosos: prepara-te para encontrares com o teu Deus. Se o Deus que vocês querem se encontrar é o verdadeiro Deus, então se convertam ao meu Filho Jesus Cristo enquanto ele não volta. Porque no dia da sua volta, ele vem sem misericórdia para levar da terra um povo seu zeloso de boas obras, um povo que se converteram ao Evangelho da graça de Cristo. Não precisavam eles pagar dízimo a ninguém aqui na terra para se salvar. Este é o povo da graça do Filho de Deus. Não acreditaram na mentira das lideranças religiosas aqui da terra. Este povo da graça do Filho de Deus eram caluniados pelas lideranças religiosas que acusavam o povo da graça do Filho de Deus de aceitar os hereges inimigos. É gratificante para o povo da graça de Cristo sofrer calúnias por amor à graça de Cristo, Filho de Deus. Um dia estas lideranças religiosas que acusam o povo da graça do Filho de Deus de hereges inimigos vão ver outra vez a diferença do povo da graça de Cristo para o povo da lei de Moisés, que pagaram fielmente os dízimos para se salvarem. Vejam
aonde o povo que praticaram as ordenanças da lei de Moisés na graça de Cristo vão ficar? Veja Mateus 25, 41, 46. Veja onde estão o povo que por servirem na graça de Cristo até o fim da sua vida terrena e não profanaram o sangue de Cristo. Veja Mateus 25, 34. O povo da graça de Cristo à direita do justo juiz, para ouvir o justo juiz dizer para eles: vinde bendito meu Pai. O povo que praticaram a lei de Moisés na graça de Cristo vão ficar à esquerda do justo juiz para ouvir ele dizer: apartai de mim, malditos praticadores de iniquidades. Vão para o fogo eterno que está preparado para o diabo e os seus seguidores, que pagaram 10% do seu salário ou da sua renda para se salvarem. Lideranças religiosas do século XXI, vocês estão ouvindo apenas uma advertência de um porta-voz de Deus aqui na terra. Tirem o véu da lei de Moisés dos vossos corações e se convertam à graça do Filho de Deus enquanto é tempo. Não deixem para se converterem à graça de Cristo tarde demais. O dia é hoje ao ouvirem a mensagem do Atalaia de Deus. Deus é longânimo e misericordioso. Deus convida as lideranças religiosas do século XXI para uma reconciliação com Deus e com o seu amado Filho Jesus Cristo. Convertei-vos das práticas da lei de Moisés. Venham para a graça enquanto a porta da graça está aberta. Um dia a porta da graça vai se fechar e alguém vai bater na porta pedindo para a porta se abrir, para ele entrar. E a porta vai responder para os tais: não vos conheço, não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, maldito praticador de iniquidade. Não podemos dizer coisa alguma que não possamos provar dentro das escrituras sagradas. Vejam Mateus 7, 21 a 23, Lucas 13, 22 a 28, Mateus 25, 31 a 46. Aqui se encontram os dois povos que viveram na terra: o povo da graça de Cristo e o povo que pisaram o Filho de Deus aqui na terra, profanaram o sangue da nova e eterna aliança que foi feita pelo Filho de Deus na dura cruz do Calvário. Este é o castigo que vão receber os que pisaram o Filho de Deus aqui na terra. Veja Hebreus 10, 29, Apocalipse 21, 8 e 27, Apocalipse 22, 15. O Atalaia de Deus anda passo a passo com as escrituras sagradas. Tudo que foi pregado nesta mensagem tem a sua base nas escrituras sagradas, fundamentada na graça de Cristo, o Filho de Deus. O fundamento de um verdadeiro cristão é o Novo Testamento de Mateus e Apocalipse. Um cristão seguidor de Jesus Cristo jamais se fundamenta no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento não tinha misericórdia, não tinha perdão, não tinha salvação. A salvação está no Novo Testamento, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A nossa salvação está escondida em Cristo Jesus, o Filho de Deus Altíssimo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Ele mesmo disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. João 10 e 9. Compensa rejeitar este caminho que nos leva ao reino de Deus para seguir caminhos duvidosos que levam ao inferno de fogo eterno? Compensa desprezar esta porta da graça de Deus enquanto ela está aberta? Compensa ser fiel a um líder religioso na terra e pagar dízimo para ele se banquetear com os seus comparsas? Vale a pena pagar o dízimo fielmente para o seu líder religioso e naquele dia ser chamado de malditos? Compensa não roubar a Deus aqui na terra e naquele dia ouvir alguém dizer que não lhe conhece, não sabe de onde você é e nem quem é você? Sabe quem é este alguém que vai lhe dizer tudo isso naquele dia para você? É o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o qual você desprezou para obedecer ao seu líder religioso aqui na terra. O seu líder religioso tinha a chave do reino dos céus nas suas mãos, mas nem ele entrava e nem permitia que vocês entrassem. Veja Mateus 23, 13. Os amados irmãos e ouvintes sabem quando um líder religioso fecha a porta dos céus para ele não entrar e nem os seus fiéis?
Quando um líder religioso prega uma doutrina que nem o Filho de Deus nem os seus apóstolos não pregaram, o tal líder está fechando a porta dos céus. Nem ele entra e nem os seus fiéis podem entrar. Uma das doutrinas mais prejudicial que um líder religioso prega na face da terra, hoje no século XXI, uma das doutrinas mais prejudicial que um líder religioso prega, que fecha a porta do céu para ele não entrar e nem os seus fiéis, é a doutrina do dízimo. Tem muitas doutrinas pregadas pelos líderes religiosos que fecha a porta dos céus, mas a mais prejudicial é a doutrina do dízimo. Veja o motivo por que a doutrina do dízimo é a mais prejudicial. Porque na doutrina do dízimo, os líderes usam o nome de Deus para arrecadar o dízimo dos seus fiéis. Os líderes mentem para os seus fiéis que quem não dá o dízimo está roubando a Deus. E os seus fiéis, para não roubarem a Deus, se obrigam a dar os dízimos para não roubarem a Deus. Um dia vocês, líderes religiosos, vão saber quem é que está roubando a Deus nos dízimos. Quem está roubando a Deus nos dízimos não é os seus fiéis, é você mesmo que está roubando a Deus nos dízimos dos seus fiéis. Tu engana os teus fiéis dizendo que os dízimos é para Deus. Aonde é que Deus tem participação dos dízimos dos seus fiéis? Se tu mesmo recebe os dízimos e não manda nem um centavo para Deus, ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar com Deus e mandar falar. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Então este é o conselho revelado dos céus para as lideranças religiosas hoje no século XX, no terceiro milênio. É o conselho, é a palavra. Deus em Cristo seja louvado. Amém. Os irmãos sabem o que significa a palavra amém. A palavra amém significa eu concordo, assim seja, eu estou de comum acordo. Então Deus e seu Filho Jesus Cristo e os anjos no céu estão dizendo amém para a nossa mensagem, porque esta mensagem tem a guia do Espírito de Cristo e não tem a guia da carne nem a guia do Espírito do homem. Então tudo que nós falamos nesta mensagem, se os homens derem ouvido ou derem crédito, estão dando crédito ao Espírito de Cristo, porque a nossa mensagem tem o Espírito de Cristo, não tem o Espírito da carne. Então mais uma vez nós dizemos para nossas lideranças religiosas: convertam ao Senhor Jesus Cristo, para que o véu da lei saia dos vossos corações, da vossa mente, e que este ensinamento de vocês de pagadismo não tem na graça de Cristo. Jesus nunca mandou pagadismo. Vocês interpretam totalmente errado Mateus 23, 23. Jesus nunca mandou vocês pagadismo. É uma interpretação equivocada de vocês. Então, mais uma vez, este é o recado de Deus vindo dos céus para as lideranças religiosas do século XX, do terceiro milênio. É o conselho, é a palavra. Deus em Cristo seja louvado. Muito tremendo para todo triste pecador, o dia da destruição, o dia de tristeza e dores. Nesse dia não haverá sorriso, é o dia de tristeza, é o dia do juízo.
os que pisaram ao Senhor Jesus, Filho de Deus, serão recompensados dos seus cruéis pecados, do sangue dos remidos que foram sacrificados. Então todos os povos serão aqui reunidos. Que coisa horrorosa é cair na mão do Deus vivo. Não haverá esperança, nem mesmo tolerância. Assim diz o Senhor, a mim pertence a vingança. Oh, grande dia glorioso, nas bodas do Cordeiro, Jesus o Todo-Poderoso, em resplendor maravilhoso, virá em majestade e glória, levantará suas primícias a todos que crerem no meu nome, diz o Filho do Homem, raiará o sol da justiça. Desperta, desperta, que perto está, que o dia glorioso, que o dia já onde está, já